nós vamos conversar sobre o assunto da demissão. Está se falando muito, né, das mudanças, das regras, se vai ficar mais fácil demitir funcionário, e assim por diante. Então, nesse vídeo, vamos conversar sobre isso. Então, qual é a regra anterior? Na verdade, a regra que ainda está valendo, né, porque tem o período de mudança depois da sanção do presidente, né, mas eu já vou contar como regra anterior. Então, na regra anterior, eram 3 modalidades de demissão. Né? Existem 3 modalidades de demissão. Seria o pedido de demissão, quando o funcionário pede para se desligar da empresa, pediu demissão. Então, nesse caso do pedido de demissão, o funcionário só tem direito a receber as verbas rescisórias, né? Saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional e assim vai. Mas o funcionário teria que trabalhar durante o aviso prévio para poder receber aquele salário do aviso prévio. Se o funcionário não trabalhasse o aviso prévio, ele teria que pagar esse aviso prévio. Dessas verbas que ele teria direito a receber, seria descontado o valor daquele aviso prévio que ele decidiu não cumprir. Era o que a gente falava assim, eu pedi demissão, mas não cumpri aviso prévio não, preferi pagar. Então, quando se dizia isso, que você preferiu pagar o aviso prévio, é que você preferiu ter sido descontado aquele valor do aviso prévio, em vez de ir lá trabalhar mais um mês para o seu patrão. Aí existia a demissão sem justa causa. Ou seja, o funcionário não fez nada grave para ser mandado embora, ele também não queria pedir demissão, mas por um motivo ou por outro o empregador precisou demiti-lo. Então, foi uma demissão sem justa causa. Aí o funcionário teria direito a vários benefícios, né? Todas essas verbas rescisórias que todo mundo recebe, sendo mandado embora ou pedindo demissão, né? Tudo isso, saldo de salário, proporcional de férias, proporcional de 13º, essas coisas todas, né? E, além disso, ele receberia o salário do aviso prévio, trabalhando ou não. Então, o empregador poderia dizer, não, eu estou te mandando embora, mas eu quero que você venha trabalhar durante o seu aviso prévio e você vai receber. Ou o patrão podia dizer, olha, eu não quero que você cumpra o seu aviso prévio, você está dispensado, não precisa vir mais trabalhar. Mas, mesmo assim, o funcionário ia receber aquele mês de aviso prévio, trabalhando ou não. Daí, o funcionário conseguia pegar todo o seu saldo do fundo de garantia, da conta que essa empresa depositou, mais uma multa de 40% que o empregador botou lá. Ele botou tudo que tinha que botar de fundo de garantia para você lá, ainda botou uma multa de 40%. Então, você receberia tudo isso. Todo o seu saldo do fundo de garantia, mais a multa de 40%. Daí, você ainda poderia entrar no pedido do auxílio-desemprego. Né? Se você estivesse dentro da regra, pudesse receber o auxílio-desemprego, você iria lá e pediria no Ministério do Trabalho, né? E pegaria o seu auxílio-desemprego. Então, assim, rapidamente, essas eram as regras da demissão sem justa causa. Agora, tinha a última modalidade, que era a demissão com justa causa. Existe uma lista de coisas que podem levar a uma demissão com justa causa, né? Até a embriaguez no trabalho. Eu tive um conhecido que ele foi pego dormindo, ele trabalhava à noite e foi pego dormindo, foi mandado embora com justa causa. Então, o que acontecia na demissão com justa causa? A pessoa só tinha direito a receber as verbas rescisórias.
Tá? Essas todas que eu já falei, né? Saldo de salário, tal, férias proporcional, 13º proporcional. Só isso. Ele não ia receber aviso prévio, não poderia pegar o seu saldo do fundo de garantia e também não poderia pegar o seu auxílio-desemprego. Então, ele ia receber só aquilo ali que ele tem direito mesmo naquele mês. Né? Na realidade, a regra era essa. Demissão com justa causa, você só recebe o que você tem direito a receber naquele mês ali. Né? O que você já trabalhou até ali. Então, essas são as 3 modalidades que existe de pedido de demissão. Aí, existia algo, vamos dizer assim, fora da lei. Existia o acordo informal. Então, o que era esse acordo informal? O funcionário quer pedir demissão, mas ele quer pegar o fundo de garantia dele, ele quer pegar o auxílio-desemprego. Então, o que ele fazia? Ele chegava para o patrão e falava, olha, eu quero pedir demissão. Eu preciso, por um motivo ou por outro, sair da empresa. Você pode me mandar embora? Essa era a ideia. Eu quero pedir demissão. Mas você pode me mandar embora? Para eu receber tudo que eu posso receber? Aí o empregador não se importa em demiti-lo. Então, existe aí um consenso, tá vendo? Eles estão em acordo. O funcionário quer pedir demissão e o empregador não se importa em demiti-lo. Então, existia esse acordo informal. Aí, o funcionário era mandado embora, aí ele podia pegar o fundo de garantia. Esse empregador tinha que depositar a multa de 40% lá, e ele poderia pegar também o seu auxílio-desemprego. Qual era a única regra? No aperto de mão, né? Como o pessoal fala, no fio do bigode. Era o funcionário devolver essa multa de 40% do fundo de garantia para o empregador. Então, era tudo assim, né? No aperto de mão. Não tinha nada formalizado nesse hábito. Mas esse hábito existia. Nessa prática existia esse acordo informal. Então, o funcionário quer pedir demissão, o empregador não se importa em demiti-lo, e aí depois o funcionário devolve essa multa, que o empregador não precisaria pagar se fosse uma demissão normal, né? E aí o funcionário devolve essa multa de 40% do fundo de garantia para o empregador, tá? Por que eu estou analisando com vocês esse acordo informal? Essa prática que já existe há muito tempo, mas não era legalizada. Porque justamente a reforma trabalhista veio para coibir essa prática. Veio para legalizar, criar regras para esse tipo de acordo informal. Aí se criou nessa nova regra, se criou mais uma modalidade de demissão. Então, agora nós temos 4 modalidades de demissão na lei trabalhista, que seria ainda o pedido de demissão, não mudou nada, a explicação que eu dei lá no começo é a mesma. Demissão sem justa causa, também não mudou nada, continua a mesma regra. Demissão com justa causa, também não mudou nada, continua a mesma regra antiga. E aí, a 4ª modalidade que foi criada, que foi essa demissão consensual. Demissão consensual é a nova modalidade de demissão que entrou com a reforma trabalhista. Então, vamos analisar o que é essa demissão consensual. É a mesma coisa que o acordo informal. O funcionário quer pedir demissão e o empregador não se importa em demiti-lo. O cenário é o mesmo cenário daquele acordo informal.
Então, quais são as regras dessa demissão consensual que foi incluída na reforma trabalhista? O funcionário vai receber só metade do aviso prévio. Ele não vai receber o aviso prévio completo. A multa sobre o fundo de garantia também é pela metade, é só 20% de multa sobre o FGTS. O funcionário não vai poder sacar o saldo do fundo de garantia completo, ele só vai sacar 80% do saldo do seu fundo de garantia. E o funcionário não vai ter direito ao auxílio-desemprego. Tá? Então, essas são as regras da demissão consensual que vem para tentar legalizar aquele acordo informal que já existia. É para tentar coibir também que pessoas peguem o auxílio-desemprego sem ter uma real necessidade de recebê-lo, né? Então, aqui, o funcionário não vai ter direito a pegar o auxílio-desemprego nessa demissão consensual, tá? Então, aí eu já ouvi um comentário assim, agora vai ficar fácil mandar embora, né? O empregador quer mandar alguém embora, vai ficar fácil mandar embora. É só metade do aviso prévio, é só metade da multa do fundo de garantia, né? Não é bem assim, né? Porque isso só acontece se houver um consenso. Os dois querem o desligamento da empresa. O funcionário quer sair e o empregador quer mandar ele embora. Então, entra as regras da demissão consensual. Agora, existe um perigo que alguns especialistas estão levantando, né, do funcionário ser pressionado pelo empregador a aceitar uma demissão consensual, né, para o empregador não ter todos aqueles custos de mandar uma pessoa embora. Então, ele pode tentar pressionar o funcionário a aceitar uma demissão consensual. Então, o funcionário não pode se deixar levar, né, não pode se deixar ser pressionado, né, porque depois pode até haver um processo devido a isso, né? Então, essas regras vieram para tentar, né? Eu não sei se vai realmente funcionar, se vai deixar de existir aquele acordo informal, né? Mas essa regra veio para tentar legalizar aquele acordo informal. O resto, gente, não mudou nada, tá? Se você pedir demissão, continua a mesma coisa. Demissão sem justa causa, continua a mesma coisa. Demissão com justa causa também, tá bom?